Amém. Nossa, estou me sentindo importante. Prazer estar aqui com a minha família linda, bonita, maravilhosa, escolhida por Deus, ungida e vitoriosa. Vocês podem dizer um amém? Amém. A nossa família Devec é uma bênção. Você que está aí também pela internet, que faz parte do reino de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero parabenizar o pastor Danilo, a pastora Mônica. Deus abençoe. Eu amo família, gente, porque eu nasci numa família grande, né? 10 irmãos, minha casa vivia cheia, então eu amo estar com gente, amo família, conversar com família, e eu estou muito emocionada aqui de ver o que Deus tem feito aqui nessa família Devec, nessa conferência. Eu estava hoje em casa e eu estava assistindo tudo, né? E o Espírito Santo me tomou lá, eu falei, gente, aquelas crianças sendo batizadas, é isso que a gente precisa, né? Nós estamos aqui implantando o reino de Deus e o avivamento vai começar nas famílias, né? Diz que os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões e as crianças profetizarão. Então, nós precisamos de uma geração forte, de famílias fortes. E, realmente, como o pastor ontem falou aqui, gente, viver em família, casamento, criar filho é um verdadeiro desafio. Mas Deus não coloca nada na sua mão que você não possa resolver. Ele te capacitou antes da fundação do mundo. Né? Diz que antes da fundação do mundo, lá em Efésios 1:3, Ele já havia nos abençoado com toda sorte de bênçãos no mundo espiritual. E quem crê aqui nessa noite que o mundo espiritual determina sobre o mundo físico, sobre o mundo emocional e sobre o mundo material? Dá um amém bem forte para Satanás ouvir. Tá, Satanás, nós somos filhos de Deus, pertencemos ao reino de Deus, estamos aqui implantando famílias, segundo o coração de Deus, né? Agora, só que para vencer as adversidades, né, que nós estamos numa verdadeira batalha cultural e verdadeira batalha espiritual contra a família, porque o diabo odeia a família. Quando ele olha para uma família, ele lembra da Trindade. Deus representa o homem, o pai, o protetor, o provedor, aquele que dita a lei e as ordens. A mulher representa o Espírito Santo, a forte auxiliadora, a que mantém o equilíbrio das partes, aquela que mantém o ambiente saudável, harmonioso. E Jesus representa os filhos. E é tão interessante que Jesus, para vir a essa terra, precisou de um corpo de uma mulher. Para vir a essa terra. Então, como você é importante, como o teu corpo é importante, como você tem que cuidar, você que é homem que está aqui nessa noite, você que é mulher, você que é jovem, você que tem filhos pequenos, você tem que cuidar do corpo, porque é a ferramenta mais importante que Deus tem para usar nessa terra. É muito importante a gente entender isso, porque Deus é Espírito, Ele quer habitar num corpo saudável, você é templo do Espírito Santo. E demônios também são espíritos, e eles precisam de corpos para atuar. Ah, mas aonde tem alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, Satanás não tem autoridade. Então, como eu estava dizendo, família, constituir família, criar filhos, casamento, é um desafio. É o maior desafio. E esse desafio começou ali no Éden. E olha que coisa interessante. O desafio num ambiente de harmonia, de paz, saudável. Mas Satanás estava lá naquele ambiente. E aí Deus deu uma ordem para aquele casal. Ele profetizou antes, vocês vão crescer, multiplicar, encher a terra e vocês vão governar, vocês vão liderar. Vocês vão ser uma representação da Trindade na terra. E aí Satanás estava lá e ouviu, nananina não. Já não governei no céu, não vou governar na terra? Então eu vou interferir aí nesse casal. Porque antes de ser família, é casal. Aí chegam os filhos e começa a família. E aí Satanás falou, então para mim interferir nessa família, para ela não crescer saudável, não multiplicar, não encher a terra, eu vou interferir no casamento. Eu vou interferir no casal. E aí Deus é um Deus de ordem, de organização, e Deus criou aquele ambiente, colocou uma árvore lá naquele ambiente. Vai perguntar para Deus, que eu não sei explicar porque Ele colocou, né? Mas Ele colocou a árvore lá, do conhecimento do bem e do conhecimento do bem e do... Então a gente só conhecia o bem. Não íamos morrer, não íamos envelhecer, não íamos adoecer, não íamos brigar, marido com mulher, pais e filhos, era paz. Mas aí Satanás falou, não, eles não vão reinar. E para que eles não governem, eu vou desestabilizar esse casal.
eu vou interferir na vontade do casal. E aí, eu não sei onde Adão estava, vai perguntar para Deus, que a gente conjectura tanta coisa, né? Podia estar trabalhando, podia estar cansado, podia estar dormindo, né? Podia ter uma folga da Eva, que devia também, né? E a Eva também quis tirar uma folga do Adão, né? Vamos conjecturar também. E foi passear. Cuidado com a ociosidade. A ociosidade é algo saudável, mas demais é perigoso. Não fica muito ocioso na internet, não, tá? Hoje a tecnologia é diferente, né? Naquela época, Satanás se transfigurou numa serpente. Hoje a serpente já é aí as redes sociais que você entra aí, ó, com a sua ociosidade, hein? E a serpente está o tempo todo aí atuando. Aí, diz que falou para aquela mulher, come desse fruto. Se você comer, certamente você não vai morrer. Mudou a comunicação, inverteu, porque Deus disse que ia morrer. Cuidado com a comunicação, presta atenção naquilo que você ouve. Então, aquela mulher foi levada pelos 5 sentidos. A nossa vontade é afetada pelos 5 sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo e aquilo que eu toco. E foi isso que a serpente fez. Deve ter botado um fruto lá cheiroso, maravilhoso, lindo. E ela sabia que não poderia comer daquele fruto. Porque se comesse, elas iam saber do conhecimento do bem e do mal. Então não ia ter só o bem, ia ter o mal, ia ter consequência. E ela comeu. E olha, mulheres, o nosso poder de influência é muito grande. Cuidado com o seu poder de influência. Porque a gente, com o nosso poder de influência, pode levar muita coisa para o beleléu. Então, o homem não queria ficar sem aquela mulher maravilhosa, linda, porque ele fez uma declaração linda para ela, quando ele conheceu, né? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, você é chamada varoa. Essa mulher é maravilhosa, Deus, te amo. Obrigada que você me deu essa mulherona bonita. Mas depois que os dois comeram do fruto proibido, o pecado entrou. Porque Deus trabalha com princípios, quebrou princípios, vai ter consequência. E ele avisou, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês irão morrer. E aí aquele casal, sim, morreu, foram expulsos do Éden. Morreu fisicamente, emocionalmente, seus desejos foram amaldiçoados, fisicamente envelhecer, adoecer, entrou a morte nesse sentido. E foram expulsos da presença de Deus. Então ficou um vazio existencial na alma do ser humano. É por isso que muitas vezes a gente tenta preencher os vazios da nossa alma, né? Pensa que um marido vai preencher, pensa que uma esposa vai preencher, pensa que um filho vai preencher, pensa que uma linda casa vai preencher, um carro maravilhoso, né? Uma profissão. Não. Se Deus não preencher o vazio de Deus na sua alma, você vai ter um desejo existencial de incompletude. Porque só Deus nos realiza 100%. E a Bíblia diz em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá alguma necessidade? Quantas? Quantas? Através de quem? Através de Jesus Cristo. Deus mandou Jesus para suprir o vazio que existiu ali depois da expulsão do Éden. Então é muito interessante a gente entender isso. Que depois da queda não existe homem perfeito, mulher perfeita, filhos perfeitos. Não. Perfeito e bom só Deus. Até Jesus falou quando questionaram ele, bom só é um que é Deus. Olha que coisa interessante. Então, você está aqui nessa noite, não fique olhando para mim pensando que a minha família é perfeita, a família do meu pai era perfeita, não. Nós podemos ter famílias saudáveis, que têm a bênção de Deus, que têm a proteção de Deus, que têm Deus como prioridade. Mas nós estamos aqui a cada dia, num processo de santificação diário, para chegar num estágio de santidade, quando nós tivermos um corpo glorificado. Quem crê aqui, ou quando Deus no arrebatamento vai ter um corpo glorificado porque pertence a Deus? Agora, se esforce, porque vida cristã requer esforço. E é tão interessante que para ter famílias salvas, eu achei interessante essa cruz aqui. Porque as pessoas pensam que para ter famílias salvas é num passe de mágica.
aceitou Jesus, agora minha família vai entrar comigo no céu, todo mundo. Não, vai ter que ir para a cruz. Jesus falou, Marcos 8:34. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, o seu eu, o seu ego. Tome a sua cruz e siga-me. Então, quero dizer para você que quem é casado aqui nessa noite, levante a mão. Quem é pai e mãe aqui nessa noite, levante a mão. Quer ver a sua família salva? Quer entrar no céu com a sua família, como Noé entrou ali na arca, com os seus filhos, Sem, Cão e Jafé, suas noras e a senhora Noé? Ele teve que negar o eu dele, a vontade dele. Eu imagino que aquele homem não enfrentou durante 120 anos, fazendo aquela arca. É maluco. Tu tá com a senhora Noé, tu ainda está com esse homem é louco, senhora Noé. Ih, Sem, já fez. Seu pai é louco, cara. Aqui não chove. Como é que ele está falando que vai ter um dilúvio? Cara, e essa arca desse tamanho? Teu pai surtou. Teu pai é esquizofrênico. Que Deus é esse que a gente não vê Deus? Mas Noé sabia quem ele era. O Deus que ele servia. O propósito de Deus na vida dele. E que homem... Que homem, que intimidade. A Bíblia diz que ele era um homem reto, justo, fiel e temente a Deus e se desviava do mal. E na época de Noé, diz que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Deus tem emoções, irmãos. Deus às vezes se decepciona com a gente e entristece. Diz que o pecado subiu às narinas e Deus se arrependeu. Deus ficou irado e queria destruir mesmo a humanidade. Mas ele falou, não. O cordeiro já havia sido entregue, ralabaxê, que você entenda isso, amado. Antes da fundação do mundo, já tem um cordeiro preparado para esse povo. Então eu vou dar mais uma chance a um casal. Primeiro casal no Éden, com tudo de bom e do melhor, falhou. Noé e senhora Noé. Uma depravação moral, pedofilia, incesto, zoofilia, homossexualismo, as piores baixarias haviam naquela época. Mas tinha um homem que era o protetor da sua casa, que determinava a lei, tinha moral para falar, para exigir, era exemplo. Senhor Noé. E aquela mulher falou, eu vou seguir esse homem, eu vou estar do lado dele. E por causa desse casal, a gente está aqui, dos filhos do Senhor Noé e da senhora Noé, que acreditaram na promessa de Deus e entraram na arca. Gente, que lindo, eu achei linda essa representação. Era aquilo ali mesmo, hein? Começava a bater, caía um lado, vem na arca com os animais. Na tua casa, tem tudo que é tipo de bicho. Tem aquele que faz macaquice. Tem aquele que é o leão, parecido com o meu marido, leão, né? Mas eu sou a leoa luta, né? Tem o papagaio, né? Tem. Tudo que é tipo. Tem o gato, aquela gata, miau, cheia de vontade. Está lá, entrou tudo na arca. E ali Noé e a senhora já aprenderam a lidar, né? Por isso é que a gente gosta de bicho. Agora, bicho é no lugar de bicho, tá? Porque estão botando cachorro no lugar de gente. E já ouvi agora aí até porco. Outro dia disse que tinha uma pessoa andando no shopping com porco. Eu falei, Jesus, só faltava essa. A arca está voltando aí. É sinal que Jesus vem. Porque Deus colocou aquele povo na arca. Porque ia destruir o mundo. E é tão interessante, irmãos, vamos analisar uma coisa. Eu gosto de analisar as famílias da Bíblia e trazer para o nosso dia a dia. Porque o primeiro pecado entrou por uma fruta, um alimento. Então, muito cuidado. Quando Paulo diz assim em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória do nome de Deus. Então, já está dizendo as duas necessidades vitais que a gente tem, comida e bebida. Então, a primeira foi uma fruta, devia ser uma fruta maravilhosa. O pessoal até coloca maçã, né? A gente nem sabe o que foi. Só conjectura. E quem não gosta de maçã? Geralmente todo mundo gosta.
E Noé, quando saiu da arca, gente, ele devia estar tão estressado. Ele devia estar louco, aquela bicharada, para dar conta da mulher, para dar conta do... E imagino que, quando ele saiu, o que ele fez? Plantou o quê? Uma vinha. Aí, a falta do domínio próprio. Ele plantou uma vinha, o que ele fez? Encheu a cara, bebeu demais. Né? Perdeu a noção, ficou peladão lá. Ficou doidão. É assim que acontece, viu? Quando as pessoas bebem, né? Um alcoólatra faz vexame, fala o que não deveria falar, envergonha. E aí, a bebida interferiu ali. Porque por causa da bebida, um dos filhos de Noé não honrou seu pai. E é tão interessante que diz que ele viu a nudez do seu pai e debochou do seu pai. Não honrou. E foi falar com os seus irmãos. E os outros dois, quando foram lá no pai, foram de costas e cobriram a nudez do pai. Honrou o pai. Não envergonhou o pai. E qual foi a consequência disso? Noé pegou e amaldiçoou seu filho Cão. E aí o neto já veio amaldiçoado, Canaã. E um povo que perseguiu o povo de Deus. Igreja, vamos ter muito cuidado com a comida e com a bebida. Vocês não têm noção como o alcoolismo tem destruído famílias. Vocês não têm ideia, eu trabalho com famílias. E não espere que o jornal vai dar notícia da desgraça do alcoolismo na família. Meninos e meninas que morrem antes do tempo. Casamentos desfeitos. Meninos que estão na igreja, mas têm a síndrome do alcoolismo seco. Eles não sabem viver num ambiente de paz. Mulheres e homens que vieram de uma família de alcoólatra. Eles se casam e eles só têm na memória deles um ambiente que desestabiliza, de mágoa, de ressentimento. E ele tem tudo para dar certo no casamento, mas aquela marca da família está lá. E sem perceber, ele tem a síndrome do alcoolismo seco, ele tem reações do que ele vivenciou dentro da sua casa. Então vamos ter cuidado, porque a segunda família também vacilou. Mas aí veio um outro homem, o segundo Adão. E o segundo Adão, antes da cruz, ele garantiu a nossa vitória no jardim do Getsemane. Ali no jardim do Getsemane, ele foi imprensado. E ali diz que ele orou, entregou o seu espírito a Deus e diz que ele estava suando gotas de sangue. Ali no jardim, no Getsemane, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, para dar garantia para a minha família e para a tua família. Vocês creem nisso? Então, você quer ver a tua família salva? Deixa Jesus reinar na sua família. Deixa Jesus ser o Senhor da sua casa. É o que Jesus está falando para os discípulos, ali em Marcos 8:34. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer tomar a sua cruz aqui nessa noite? Evangelho tem cruz. O que a cruz significa? A cruz significa renúncia. A cruz significa amor. A cruz significa humilhação. A cruz significa perdão. A cruz significa ressurreição. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, como está o seu casamento. Talvez você esteja até pensando em divórcio. Talvez você diga assim, não tem mais jeito. Tem jeito, Ele já pagou o preço pela tua vida, Ele já pagou o preço pela tua família, basta você tomar a sua cruz. Coloque o seu ego, a sua vontade na cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho tem cruz, Evangelho tem renúncia. Evangelho, você vai ver que se você for para a cruz, você vence trauma do abuso do pai,
trauma do abuso do avô, trauma do abuso desse marido alcoólatra, trauma de violências. Você vence todos os traumas, porque lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, Ele levou as nossas maldições. Ele levou as nossas dores. O Espírito Santo, nessa noite, opera um milagre da cruz na nossa vida. Eu atendo famílias, sim, eu sou a favor de terapia. Mas nós estamos num período de tanta urgência que nós precisamos de milagres. E a verdadeira cura total do corpo, da alma e do espírito é só através da cruz. Porque só Jesus pode ir onde o psiquiatra não vai. Só Jesus pode ir onde o psicólogo não vai. Só Jesus pode ir em lugares secretos da tua alma. Se você for para os pés da cruz, se você, Senhor, eu quero esse sangue que foi derramado pelo meu pecado, pelas minhas mazelas, passa esse sangue no meu corpo, eu creio no milagre. Porque o maior milagre, quando você confessa Jesus, você já tem, que é o milagre da salvação. É o milagre da eternidade. Os outros milagres, Ele deixou o Espírito Santo para te fortalecer, para te ajudar. Então, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou Jesus, junto à cruz há lugar para você. Milhões já vieram, mas ainda há lugar. Junto à cruz há lugar para mim e para você. Você quer entrar no céu com a sua família? Você quer salvar a sua família? Venha para a cruz. Renuncie suas vontades, renuncie seus desejos, renuncie o pecado. Você consegue. Jesus já levou tudo ali na cruz do Calvário. Traga esse sangue, traga a memória, o que foi feito ali, e o Espírito Santo vai agir, vai começar um processo. Sabe como é importante? Tem um hino que a gente cantava muito na igreja e que a gente precisa voltar a cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você vai trocar a cruz pela coroa. Quem quer trocar? Eu quero. Eu quero. Você pode não estar entendendo nada, Elisete. Você não sabe o que está acontecendo. Vai para a cruz. Se jogue diante da cruz. Se jogue, porque Ele levou as maldições, Ele levou teus traumas, Ele levou as mazelas, Ele levou tudo. Vamos cantar de novo? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Oh, alabaxa. Até por Canta, igreja, para Satanás ouvir. Canta. A nossa vitória está na cruz. Uma mensagem. Até morrer eu a vou proclamar. Leve a sua cruz, leve. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, aleluia!
Você se compromete nessa noite. Você se compromete a levar a cruz. Não abra mão da sua cruz. Não abra mão. Jesus já carregou o peso dela. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A tua cruz não é pesada, não. Coloca ela aos pés da cruz de Cristo. Seu marido não é sua cruz. Seus filhos não são sua cruz. Não. Coloque o peso, o fardo. Não queira dar conta sozinha. Não queira dar conta sozinho. Vá para a cruz. Vá para a cruz. Vá para a cruz. Minha palavra para a igreja nessa noite, para você que está aqui com a sua família. Vá para a cruz. A cruz tem cura. A cruz tem libertação. A cruz tem restauração. A cruz tem milagre. A cruz tem renovação. A cruz tem novidade de vida todo dia. Vá para a cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dê conta desse teu ego. Sabe por quê? Lá no Éden, no paraíso antes da queda, havia pureza, simplicidade e bondade. O casal era puro. Não havia maldade. Eles eram simples, não precisavam de nada, andava nu. Precisava ter roupa de marca, bolsa de marca, carro de marca. Não. Tudo assim, peladão. Peladão, simples. Vamos tomar banho de rio? Adão, vamos embora. Ah, vamos comer uma fruta? Senta aí, querida. Tudo simples. Precisava de uma mesa. Ah, mas eu não sento na mesa com meus filhos, porque não tem aquela mesa que você tem na tua casa, Elisete. Não precisa ter a mesa que tem na minha casa. Agradeça a Deus pela mesa que você tem. Porque quando eu casei, nem mesa eu tinha. Quando eu casei, eu tinha a minha cama, guarda-roupa, a geladeira e um fogão, não tinha mesa. Mas não deixei de ser feliz por causa disso. O povo está muito exigente hoje. Havia simplicidade, guarde isso. Pureza e bondade. Depois que o pecado entrou, no lugar da simplicidade entrou o orgulho. E hoje os estudiosos do comportamento falam, entrou o narcisismo. É só olhar as redes sociais. É um tal de nego mostrar o que não é, o que não faz, o que não tem. Narcísico. Casais narcísicos se separam porque os dois são narcísicos. Sabe? Entrou o orgulho e o narcisismo no lugar da simplicidade. No lugar da pureza, entrou a luxúria, a lascívia. Sabe? A podridão sexual. No lugar da pureza. E no lugar da bondade, entrou a perversidade, a maldade, a malignidade. É o que nós estamos vendo. Vamos voltar para a cruz. Vamos voltar ao princípio. Quem quer voltar ao princípio com a sua família? Vamos ser autênticos. Não vamos viver de capa. Não vamos ser religiosos, vamos ser cristãos. Pequenos cristos aqui nessa terra. Porque foi o que Jesus veio. Ele desfez toda aquela religiosidade daquele povo. Caía a máscara daqueles religiosos. Eram 600 e tantos leis, 10 mandamentos, tantas coisas. E os fariseus querendo pegar Jesus e os religiosos. São 600 e tantas obrigações. São tantos mandamentos. Jesus falou, olha, só se resume em 2. Se fizer esses 2 aqui, está tudo ok. Está lá em Mateus 22, 37. Ame ao Senhor teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E ame ao seu próximo, como a ti mesmo. Amor, irmão. O que está faltando nesse mundo é o amor de Deus. E a maior prova do amor está ali, ó, na cruz. Primeiro começou, Deus amou o mundo, textual da Bíblia. Deus amou o mundo.
de tal maneira, não tem explicação, que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o seu Filho, por amor, se entregou, se fez maldição por nós. Que a gente possa entender isso. O Evangelho se resume no amor a Deus, o amor a você e ao seu próximo. E Jesus fala isso para os discípulos, em João 13, 34 e 35, quando ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, como é que o irmão, na sua família, olha, o discipulado das nações começa dentro da nossa casa. Por isso que o maior desafio, como o pastor falou, muitas vezes, seu maior desafio vai ser amar essa esposa, que você não entende, mas que veio de uma história de vida diferente. É amar esse marido, que veio de uma história familiar diferente. E a gente sabe que a família de origem marca a nossa vida. Você só vai viver bem se você for para a cruz e vivenciar o amor. O amor que você recebe todo dia. O perdão que você recebe todo dia. Como é que você... Quem aqui não peca? Tem alguém aqui que não peca? Ah, bom, eu já estava preocupada se alguém dissesse que não pecasse. Você não está aqui não, você já foi arrebatado e nem sabe. Né? Todos nós precisamos do perdão de Deus diariamente. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, Satanás, ele é a versão do amor, ele é o ódio. E nós estamos numa verdadeira guerra cultural, porque nós estamos vivendo a época agora da desconstrução do ser humano. A teoria da morte está aí. E para vencer essa teoria só através do amor. O diabo odeia quem ama. Porque ele é ódio. Ele é trevas. E nós somos luz. A Bíblia fala que nós somos sacerdotes reais. E que Deus nos resgatou do reino das trevas. E nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Deus é luz. Deus é amor. Deus é bondade. Mas Deus também é justiça. Então a gente tem que entender isso para viver bem. Eu queria botar o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque eu sei que a família cristã é o sistema de alarme nessa terra. Por isso que o mundo está jogando contra a família cristã. Por isso que a gente está vendo aí a ideologia de gênero, o feminismo, jogando pesado contra o modelo judaico-cristão. Porque o modelo judaico-cristão é o modelo de família que Deus deixou através de Abraão e Sara para ser modelo para a gente. Eles são nossos pais na fé, eles são nossos modelos. Nós não somos filhos de Eva, nós somos filhos de Sara. E Abraão é um modelo de patriarca, tanto que o judeu, a identidade dele é baseada nos patriarcas. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Quando você quer falar algo da sua família, você não se refere ao pai ou ao avô. E quando tem alguém tão importante que fez alguma coisa, você faz questão de falar, né? Ah, meu avô foi isso. Ah, o meu pai, o meu tio. Então, o judeu, o hebreu, ele tem a noção de identidade, de quem ele é, através da paternidade familiar. Através das gerações. Por isso que a oração dele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E nós somos filhos na fé de Abraão. Então você tem sim essa paternidade da parte de Deus, porque você confessou a Jesus. E aí você recebeu essa paternidade que foi conquistada lá na cruz. Porque Abraão se dispôs a ouvir a voz de Deus e começar um modelo novo de família, diferente. E é esse modelo judaico-cristão que o mundo quer destruir, que os estudiosos do comportamento, alguns aí, mandados pelo inferno, falam, esse modelo adoeceu, esse modelo patriarcal, esse modelo de ter um homem, né, que ele é o governo, é o protetor, é o provedor da sua casa, isso adoece. A mulher que tem que mandar, a mulher que tem que fazer tudo, as feministas estão aí, lutando por um espaço, mas estão perdendo espaço. Porque agora, vocês já viram como os travestis estão entrando no lugar das mulheres? Nos esportes, empresas,
e a mulher está perdendo o seu lugar. E é isso que o diabo quer. Ele quer desfazer a imagem do macho e da fêmea. Porque quando ele olha para um homem e para uma mulher, ele vê a imagem e semelhança de Deus. E ele não tem essa imagem, não quer que você tenha. Mas que nessa noite aqui, eu creio que Deus está levantando aqui famílias que vão dar continuidade a esse legado do modelo judaico-cristão. Nós vamos lutar por isso, você vai? Eu quero finalizar botando aqui um texto que o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu estava lendo o profeta Malaquias. Coloca aí, meu filho. E ao ler o profeta Malaquias, você sabe que é o último livro da Bíblia. E quando... Não, meu filho, é o primeiro, esse é o último. Tu já começou com o final, valeu. A gente diz que o nosso final já está pronto. Aliás, vamos ler o final nosso aqui? Isso é de Deus, gostei, ó. Vamos ler o nosso, esse aqui é o final. Vamos declarar, você quer profeticamente que o teu final está aqui? Eu creio, em Isaías 61:9. Onde há conexão geracional, existem famílias. Aí olha a palavra profética de Isaías. Vamos ler juntos? Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado. Jesus, tu é maravilhoso. Começamos pelo final. Declara isso aí, guarda essa palavra profética. Você vai ter conexão geracional com teus filhos, com os teus netos, com a tua geração. Não importa se você não veio de uma família como a minha. Meu marido até prega aqui. A gente tinha que ser melhor do que é. Porque Deus nos colocou numa família com um pai e uma mãe saudável, e ele também, do lado da igreja. Então, devia ser muito melhor do que eu sou. Mas você que talvez veio de uma família, né? Que serviam a outros deuses, que não conheceu, mas quando você teve um encontro, você mudou toda a sua geração. Através de você, todas as maldições, tudo aquilo que havia sobre a sua família foi quebrado. A sua família vai chegar no céu com você. Ninguém vai se perder, porque isso aqui é profético. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que olharem para você vão reconhecer que você, sua geração, é um povo abençoado pelo Senhor. Você crê nisso? Fala, eu sou abençoado. Senhor, começa comigo a obra que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha família, na minha geração, na minha cidade, na minha igreja, na minha nação. Começa comigo, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Fechado. Fechado. Vai começar com você. Vai começar. A família cristã é o sistema de alarme que Deus tem colocado nessa terra. Deus conta com você na sua casa. Talvez você é o único cristão da sua casa. Deus está treinando você. E olha aí, nossa casa é nosso campo de treinamento. Na nossa família você vai encontrar de tudo que é tipo. Temperamento, personalidade. Mas é o teu campo de treinamento. Se você passar no teste da tua família, tu pode ir para qualquer lugar do mundo que você vai ser uma bênção. Porque nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Tem gente que quer ser missionário lá na África, não passou nem no teste de missão dentro de casa. Passa no teste da missão dentro da tua casa. Aí depois Deus te manda para outro lugar. Né? Chegou aí agora, meu amigo? Para botar um aí? Não, você, é um. Começa assim, gerar família. Pode, vai voltando. Não é esse. Ah, tá aí. Chegou. Então foi... Eu estava lendo o profeta Malaquias, acordei um dia e do jeito que a gente está vendo a sociedade. Na época do profeta Malaquias, gente, tem 3 atitudes que aquele povo estava errando. Primeiro, começava pelos sacerdotes. Começava pelo altar. Os sacerdotes estavam com a vida, alguns tudo complicada. E estavam oferecendo sacrifício, no capítulo 1, você pode ver de Malaquias, são 4 capítulos. Depois você lê hoje em casa. Entregando sacrifício com defeito. E se tem uma coisa que Deus não gostaria, tinha que ser um cordeiro limpo,
puro, sem defeito. E eles já estavam, o que significa isso? Oferecendo um sacrifício com defeito, um sacerdote. Que já não estavam nem mais aí, já virou uma religiosidade. Ah, trouxe com defeito, fica assim mesmo, bota aí no altar, a gente queima. E Deus não aceita sacrifício pela metade. Deus não aceita o santo com o profano. Ô igreja, Deus não aceita o santo com o profano. Não. E eles estavam oferecendo o sacrifício com defeito no capítulo 1. Sabe o que significa isso? Não estavam honrando a Deus. Quando a gente honra, a gente tem temor. A gente ama, quer dar o melhor. Eles perderam o amor a Deus. Perderam a honra, oferecendo sacrifício imundo. E Deus não estava se agradando. E a nação sofre. O povo sofre porque tem que começar do altar. E aí no capítulo 2, vai acontecer o que está acontecendo hoje também. Quando você lê, diz que os homens, quando as mulheres ficavam mais velhas, repudiavam as mulheres. Pegavam uma mais novinha. Está quase diferente de hoje não, né? E aí Deus fala para aquele povo: você está deixando a mulher da tua mocidade, você está deixando essa mulher porque ela envelheceu, porque talvez ela está fazendo algo, e pegando mulheres mais novas, e não eram nem hebreias, eram mulheres pagãs, mulheres que serviam a outros deuses. O que Satanás estava querendo? Contaminar aquela nação, contaminar. Cuidado com a contaminação na tua casa, cuidado com a contaminação na tua vida. Uma pornografia é uma contaminação, é uma brecha para Satanás entrar. Outro dia eu li um livro, Demônios Familiares. Eu não conheço muito dessa área porque eu não vim disso, então eu tenho que me estudar tudo que é dessa área, porque eu atendo família. E eu tive que aprender. Então eu gosto muito de trabalhar com libertação, tudo que é da área da libertação eu leio. E eu li um livro fininho, Demônios Familiares. E começa assim, com a mistura em coisas bobas, cuidado, é com a mistura. E aqueles homens repudiavam. E ao repudiar a mulher, não dava pensão. Os filhos não tinham comida. Quem estava sofrendo? A nação. Começou a dar prejuízo. Será que está diferente de hoje? Vocês já viram as sequelas do divórcio? Já vai trabalhar num departamento jurídico de família onde tem área de divórcio. Ou vai para a internet que você vai ver algumas baixarias. Né? Não está diferente. E aí Deus chamou aqueles homens na chincha. Falou: vocês estão pecando. Vocês estão cometendo uma injustiça, largando a mulher que começou tudo com vocês. Vocês estão fazendo essa maldade. Eu odeio o divórcio. Está lá. Porque Deus sabe que o divórcio era uma morte para a família, para a nação. Abre-se uma legalidade para gerar uma disfuncionalidade nos filhos, na família. É raro, vamos dizer, é raro um divórcio onde haja uma comunhão de bens, né? Que se haja, é raro, porque eu não quero ser tão radical, porque eu sei que há exceções a regras, mas estão fazendo da exceção a regra. E começou lá no altar com os sacerdotes. E aí disse que Deus falou: eu odeio. Vocês estão desestabilizando o povo. Eu separei vocês são diferentes. Olha quantos livramentos eu dei para vocês. Olha os milagres que vocês viram Deus fazer com o povo, com a trajetória dos ancestrais de vocês. E vocês estão quebrando princípios que eu designei para vocês fazerem a diferença. E aí Deus se entristece, porque no primeiro não honravam mais a Deus, não amaram mais a Deus como deveriam, quebravam protocolos. O segundo começou no sacerdócio, interferiu a família também. Os homens começaram a divorciar e pegava mulheres pagãs. E depois, a terceira coisa, no capítulo 3, que a gente fala muito. Deus falou para aquele povo: vocês estão me desobedecendo em me honrar, em me amar.
Vocês estão me desobedecendo e quebrando princípios que o casamento para mim era uma aliança eterna. É como eu sou o noivo, a noiva vem, o casamento é uma simbologia da noiva com o noivo. Então é uma aliança muito importante. E no capítulo 3, Deus usa o profeta Malaquias para dizer para aquele povo: vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Mas começou como? Começou lá em cima no altar, com a contaminação. Foi para a família, para o casamento, foi para a área financeira. Ô igreja, guarde a sua casa, honre a Deus. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma família próspera? Você quer deixar um legado para as gerações? Ame a Deus, obedeça a Deus, obedeça os princípios. Não existem famílias perfeitas, somos cheios de defeitos, mas eu creio que Deus vai te dar condições para você entrar no céu com a sua família. Você pode passar aí, meu filho, passa aí. Eu queria ler o texto, porque é forte o texto. Pode voltar? Vejam, eu enviareis a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Era uma palavra profética falando sobre João Batista. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, olha a consequência que o profeta Malaquias estava falando para aquele povo. Havia divórcio, havia dissensão. Então não se entendia. Pai com filho, marido com mulher. Virou uma bagunça. E aí Deus estava dando um aviso profético. Senão eu virei e castigarei a terra com maldição. Infelizmente, estão pensando que o coronavírus foi o quê? Uma praga, foi uma maldição que Deus mandou. Um alerta para a gente, igreja. Um alerta para a gente. E ele estava usando o profeta Malaquias, falando: vai vir um no espírito, no poder e na força de Elias. Porque Elias derrotou Jezabel, Elias derrotou os profetas de Baal. E nem sabendo disso, depois eles se desgringolaram. E ele estava dando. E aí houve um silêncio da parte de Deus. Quantos anos? 400 anos. Mas que lindo. Havia um casal temente a Deus que ouviu essa profecia e não tinha filhos, era estéril. Sacerdote Zacarias e Isabel, velhos. Quando Deus quer dar filho, não basta idade, não tem problema. Depois de Sara e Abraão, se você está aqui querendo filho, peça a Deus que Ele vai dar. Só faça bastante sexo, porque se a gente só faz sexo, quem dá filho é Deus, né? E eu acredito que Zacarias e Isabel estavam lá, diz que era de idade, mas estava lá. E um dia o sacerdote, era um cara íntegro, entrou lá no altar para oferecer o sacrifício por ele e pelo povo. E aí o anjo apareceu para ele e falou: olha, você vai ter um filho. E ele vai vir no poder e no espírito de Elias. Porque eu vou precisar de um Elias para ser o precursor, no espírito, que seja como Elias foi. Para começar um avivamento. Sabe o que é que eu quero te falar aqui nessa noite? Deus vai dar filhos aqui. E os seus filhos vão vir no espírito e na virtude de Elias. Como João Batista foi. Porque o avivamento começa dentro das famílias. E Jesus vai voltar com um grande avivamento dentro das famílias. E Jesus vem, hein? Jesus está perto. Passa aí. Então eu coloquei isso aqui já. O casamento e a criação dos filhos são os lugares mais desafiadores do mundo, não é verdade? Mas se você casou com seu oposto, meu marido não é nada parecido, somos bem diferentes. E a gente aprende todo dia, um com o outro. Sabe? É um treinamento do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, fé, mansidão, autocontrole. É um treinando o outro, é um desafio. Mas a gente vai entrar no céu junto, em nome de Jesus. Passa aí. Aí, eu tenho que me ligar o que está acontecendo.
E eu estava lendo uma revista educacional. Vocês sabem que eles denominam as gerações, a geração Baby Boom depois da Segunda Guerra, a geração Y, a geração C, a geração milenial. Não vou entrar em detalhe do que é, que o tempo nem dá, depois você procura saber. Mas sabe quem tem filhos aqui que nasceu a partir de 2010? Levanta a mão. Nasceu depois de 2010. Sabe qual é o nome dessa geração que nasceu a partir de 2010? Geração Alfa. Gente, nada está aí à toa. Alfa, na Bíblia fala de quê? Princípio. O avivamento vai começar agora nessa geração princípio. Cuide do seu filho. E o problema é que essa geração é hiperconectada. Aí está a responsabilidade de você, papai e mamãe. Eu falei aqui no Congresso dos Adolescentes. Quem nasceu em 2010, 2023, tem quantos anos? 13 anos. E eu disse que é na fase da adolescência que Satanás tenta tirar o adolescente da igreja, para marcar ele. Para ele ir lá fora, se misturar e depois voltar. Muitas vezes é liberto, é restaurado, mas deixa a consequência de algumas coisas. E eu achei lindo. Porque essa geração princípio, quando eu falei com a Renata, vamos botar essa garotada para ser batizada com o Espírito Santo. Essa geração princípio precisa de um forte impacto espiritual. Porque eu lembro do dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. É uma dotação de poder. Comece a orar para que seus filhos sejam batizados com o Espírito Santo. Como é que, para João Batista vir, houve uma preparação. Isabel não podia beber bebida, alimento separado, tudo diferente. Ele seria nazireu, seria separado para Deus. Você já separou seus filhos para Deus? Você tem a coragem de dizer: Senhor, eu quero separar meu filho para Ti, para que onde ele atuar nos 7 montes dessa nação, ele não vai se contaminar. Ele vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Comece a profetizar. Seus filhos vão atuar na educação, na política, na ciência, na economia, nas artes, no entretenimento. A igreja vai reinar nessa terra e nós estamos nessa preparação. E o que você está fazendo como pai e mãe? Isabel teve que se cuidar. Teve que cuidar de João Batista. Não podia chegar perto de morto. Não podia beber vinho. Não podia cortar o cabelo. Cuidava. Como Joquebede cuidou de Moisés. Você está cuidando dos seus filhos, papai e mamãe? O coração dos pais tem que se voltar para os filhos. Seu filho só vai te honrar e te respeitar se ele se sentir amado por você. Eu falo isso porque eu atendo amar meu pai, que me maltrata, que fala que vem me ver e não vem. Fala que vai dar pensão e não dá. Amar meu pai, que chega em casa alcoolizado, xinga, bate na minha mãe, me obriga a comer marmelada até eu vomitar. Ô igreja, que nessa noite Deus levante homens aqui, sacerdotes, como Zacarias. Mulheres como Isabel, porque Satanás está jogando pesado nessa geração alfa. São os nativos digitais, já nasce com celular. Já tendo menino de 5 anos viciado em pornografia. Já tem crianças que já têm abstinência da tela, que não consegue. Cuidado. Você está sendo avisado hoje aqui, não vai ter mais desculpa. Eu dou duro lá nos meus netos. Eu dou duro lá nas minhas filhas. Eu fui uma mãe, meu marido viajava, mas eu era leoa. Eu ficava em cima, e a gente em cima da faixa besteira. É ou não é? Eu ficava em cima. E já faz coisa errada. Tu imagina a gente, teu filho fica o dia inteiro no celular, no quarto. Você não tem a senha do celular. Está na tua casa. Menor de 18 anos. E nem maior, que se fosse meu filho, deixa eu ver tudo aí. Eu vou na tua mochila. Vai para a igreja comigo.
Quantas vezes eu vinha para a igreja sozinha e minhas filhas, que Silas já estava nos Estados Unidos, levanta, Thalita. E lá em casa a gente tem uma coisa, a gente é dorminhoca. Todo mundo tem um sono profundo. Levanta, Thalita, levanta, Thaís, e as amiguinhas que iam junto. Vambora, vambora. Hoje eu louvo a Deus, valeu a pena o esforço. Irmã, irmão, se esforce. Se esforce que você vai ver a sua família salva. Olha o que é a geração alfa. A geração alfa é uma das mais recentes gerações e se refere às pessoas nascidas a partir de 2010 até 2025 vai ser geração alfa. Essa geração é composta por indivíduos que crescerão em um mundo cada vez mais tecnológico e conectado, com acesso a tecnologias avançadas desde o início das suas vidas. Nós trabalhamos agora o livro Hábito, te aconselho a ler, você que é pai e mãe, que tem filho, cuidado. Criança antes de 6 anos não tinha que estar com tela. Ensine seu filho a pintar, a brincar. Leia livros para eles. Eles não vão ficar menos inteligentes se não usar o celular, não. Na hora certa vai acontecer tudo. Então, muito cuidado com essa geração. Porque Satanás... Eu atendi uma mãe que falou assim, eu dei o celular para minha filha para ela não sair de casa. Porque eu moro num lugar muito perigoso. Como eu trabalho, aí eu deixei o celular com ela. Eu falei, irmã, a sua filha está com o mundo na mão. E foi. Ela foi para lá em Caxias, foi estuprada por um homem. 14 anos. Está com o mundo na mão. Conversando. Tem que orientar. Tem que ver com quem ela conversa, com quem ele conversa. Porque Satanás está jogando pesado pelas telas. Passa aí. Aí Lucas 1:17. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Está falando de João Batista. Ele vai vir no espírito e poder. E eu tenho orado, porque essa geração que vem aí vai vir no espírito e no poder de Elias também, para enfrentar os Baals, para enfrentar os Jezabéus, para enfrentar a idolatria. Né? E aí diz, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado. Irmãos, Jesus vem eu não sei quando, então a nossa função é deixar a nossa geração preparada para a volta do Senhor. Mas parece que está acontecendo que em vez de ficar preparado, está piorando. Não, então vamos ser sacerdotes dentro da nossa casa. Vamos ser bons pais e boas mães dentro da nossa casa. Passa aí para a gente terminar. O casamento e a criação dos filhos, meu filho, isso aí já falei, é depois daquele. Tá? Já falamos isso, que o casamento e a criação dos filhos. Aí eu coloquei aqui, para a gente fechar. A autoridade do homem e da mulher, dos pais, sobre os filhos, acontecerá através de quê? Do amor. Ame a Deus. Ame seu cônjuge. Ame seus filhos. O amor leva a conexão. Quem ama, cuida. Quem ama tem prazer de estar junto, de se conectar, de criar vínculo. Hoje, com as redes sociais e os nativos digitais, não se conectam com os pais. Não sentam na mesa, porque pai e mãe trabalham o tempo todo, chega em casa, vai para a faculdade. Quando chega, nem marido e mulher estão se conectando mais, porque fica um no celular, a mulher está lá na cozinha. O que você quer que eu leve para você aí na sala? Ele fala, traz o sanduíche. Acho que até para transar, hoje eu quero, tá? Nem fala assim, querida, hoje nós vamos fazer uma festa. Tudo já está. Não cria conexão. Esse casamento vai durar? Esse relacionamento entre pais e filho vai durar? Gente, a gente criou conexão na nossa casa. Hoje eu entendo, porque meu pai morava do lado da igreja como pastor. Porque pastor naquela época dava conselho, via obra, tinha que fazer as coisas. Ele falou, eu tenho que morar do lado da igreja. Porque de vez em quando ele ia lá em casa. Maria, onde estão os meninos? Maria, como é que está aí? E na hora do almoço estava lá. Meu pai só em chegar, a gente já sabia, meu pai chegou. Meu pai não era muito de abraçar, nem de beijar, nem de falar. Mas ele tinha uma presença poderosa. Você se sentia amada. Você se sentia protegida. Ele cuidava. Um dia eu era noiva, eu queria ir para Carangola. Naquele dia eu fiquei irada com meu pai. Porque o Silas falou, pastor, vai todo mundo, vai o coral renascer, a gente vai de ônibus, não vou fazer nada não. Meu pai falou, a Elisete não vai, Silas. E o Silas é insistente, hein? Ele conseguia muita coisa com meu pai.
Mas isso ele não conseguiu, eu tive que ir para a roça com ele. Eu fiquei na roça chorando lá na linha do trem, pensando. Mas hoje eu louvo a Deus. Sabe lá o que ia acontecer? Né? Então você que é filho que está aqui, tem coisa que teu pai e tua mãe vai proibir, mas é para o teu bem, meninas. Seus pais têm mais experiências. Na hora eu não entendi nada, hoje eu louvo a Deus. Sei lá, de noite no ônibus lá, né? Saí. Pai sabe, não vai não, esperneei. E olha que você vai todo mundo na igreja. Já teve retiro da igreja que ele não deixou eu ir. Não vai para o retiro não. Pai, não vai, Elisete, não vai. Tá bom, pai. Hoje eu entendo, era cuidado dele. Eu atendo meninas que falam assim, Elisete, eu posso sair a hora que eu quiser de casa. Posso voltar 3 da manhã. Ninguém da minha casa, meu pai e minha mãe não ligam. Essa pessoa vai se sentir amada? Nunca. Irmã, discipline seu filho, dá bronca. Ele pode dar hora para fazer, ele sabe, poxa, minha mãe está se preocupando comigo. Poxa, minha mãe está me ligando. Quantos adolescentes pedindo socorro a pai e mãe? E o pai e mãe não está nem aí. Cada um só preocupado com o seu umbigo. Quer ganhar sua família, vá para a cruz. Vá para a cruz. Se tiver amor, tem conexão. Que a gente está aqui por causa da conexão. O amor de Deus. Tem comunicação. As telas estão tirando o poder da palavra. A fala é a cola dos relacionamentos. Onde não tem comunicação, não tem relacionamento. Não tem como você ter relacionamento com Deus se você não fala com Ele, como através da oração. Se você não orar, que é o meio que nós temos para falar com Deus, como é que você vai ter conexão? Como é que você vai conhecer a Deus? Os segredos que Deus tem para você, se você não se comunica. E a comunicação é vital, já dizia o velho Chacrinha. Quem não se comunica, não deixa o seu casamento chegar no trumbicar, não. Vamos comunicar. Né? Constância. Tem gente que é de alto e baixo. Um dia está na igreja fervoroso, outro dia qualquer probleminha, se decepcionou com o pastor, se decepcionou com o departamento, vai embora. Cadê a constância? Lá, Paulo fala, 1 Coríntios 15, sede firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja constante nesse casamento, está enfrentando luta, mas você vai entrar no céu com a tua casa. Constância, disciplina, encorajamento, fé e perdão. São atitudes que tem que ter no casamento, que tem que ter na relação com pais e filhos. Se a gente fizer isso, nós vamos entrar no céu com a nossa família, amém? Acabou, meu amigo? Que nem eu sei se acabou aí. É o final aí? Eu já não estou lembrando mais o que eu botei. Essa palavra é profética também. São essas duas que eu botei. Então a gente vai terminar falando essa. Isaías 54:13. Vamos falar nossos. Todos os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor. E grande será a paz das nossas crianças. Você crê nisso? Vamos ficar de pé? Cadê o Mateus para a gente cantar? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vamos voltar para a harpa cristã, menino. Eu sou assembleiana raiz, irmão. Às vezes eu venho na minha memória, sozinha. Vem os hinos da harpa. Né? Traga seu filho para a escola dominical. Traga seu filho para a oração. Clama, vem com seu filho para as orações para ser batizado ele, você vai ver. Nós vamos ter famílias abençoadas, prósperas e vitoriosas na DEVEC, você crê nisso? Satanás, eu sei que ele está indignado com a DEVEC, tem falado aí tanta coisa, mas eu creio que você que está aqui, você vai entrar no céu com a tua família é bênção, o teu marido é bênção, seus filhos são bênção, né? Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas nós temos aqui, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, sabe, é desagradar a vontade de Deus, é colocar Deus
é não colocar Deus em lugares que você está colocando que não é vontade dele. Então, eu não sei se você precisa se reconciliar com a sua esposa, precisa pedir perdão, se você precisa se reconciliar com seus filhos. Eu sei que hoje o poder da cruz está aqui. E eu também não sei, eu já queria começar a fazer esse apelo enquanto eles vão cantar. Se você ainda não tem Jesus, ou se você já até pertenceu e se afastou, se você está longe dos caminhos do Senhor, eu gostaria que você, que está aqui, que sente o desejo no seu coração, de vir para os pés da cruz, enquanto eles cantam, que você, a igreja, canta com os olhos fechados. E se você sente o desejo de entrar no céu com a tua família, mas você ainda não tem esse presente da salvação, se você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente enquanto eles cantam. Se eu amo a mensagem da